para ver a banda passar tocando coisas de amor. Entre essas palavras, há muita história. Com o auxílio de canções da música popular brasileira, essa turma de ensino médio faz uma viagem para a época do regime militar. Eu gosto de pegar uma música e olhar bem a letra dela ao fundo. Então eu acho que pela letra, que nem as músicas que a professora mostrou, elas dá para ver que refletia muito esse período que foi. Então eu acho que as músicas nos ajudam muito a entender o que aconteceu. Esse é apenas um dos instrumentos utilizados pelas disciplinas de História e Sociologia para ajudar na compreensão do período, que foi de 1964 a 1985. Durante as aulas, a abordagem do conteúdo explora a memória. O que deve ser lembrado? O que deve ser esquecido? Quem quer que lembre o quê? E quem quer que esqueça? Quer que esqueça o quê? Sabe? O jovem ele tem que ter esse olhar, ele tem que ter essa compreensão. Isso é mais do que um compromisso pedagógico de um professor de história, isso é um compromisso de formação de cidadão. Em um momento marcado por uma verdadeira enxurrada de informações, compartilhamento de notícias nas redes sociais e por grupos se manifestando a favor do retorno do regime, o desafio de trabalhar o tema fica ainda maior. Hoje o mundo está bastante informatizado e as redes sociais, né, a própria tecnologia traz muitas informações. E a grande dificuldade do jovem tem hoje com a tecnologia, apesar de terem muita habilidade para lidar com ela, é poder lidar com tanta informação e poder canalizar essa informação para formar sua opinião. Então, o nosso dever como escola é trazer essas informações, mas boas informações, e mostrar sempre esses dois lados. Para trabalhar melhor o tema, a professora de História propôs que cada aluno entrevistasse uma pessoa que tenha vivido durante o período do regime militar. As informações coletadas a partir das memórias das fontes são utilizadas como um importante instrumento para crítica e reflexão. Para o exercício, Tamires entrevistou o pai e a avó. A aluna trouxe o depoimento dos familiares para compartilhar com os colegas. Meu pai entrevistei porque ele é um ex-militar e daí ele comentou comigo, a gente estava falando sobre a ditadura, ele falou que um momento muito marcante para ele foi quando eles fizeram o AI-5. Ele lembra que isso deu um grande impacto em toda a sociedade e ele comentou sobre como era assim, estar no exército, ele era escrivão, então ele escrevia as coisas. E a minha avó comentou a parte que ela veio da colônia para a cidade para trabalhar em questão do calçado e que também ela ajudava como professora. E ela comentou a questão da sala de aula, de que a professora não tinha todo o direito assim para expressar o que pensava, não poderia comentar sobre a ditadura de um modo negativo, que já não era legal. Nicolas resolveu entrevistar a avó e trouxe o depoimento dela sobre o período. Ela falou que o regime para ela foi bom, para a família dela em si foi bom, que como ela é uma senhora de idade, ela não consegue entender, as novelas, por exemplo, naquela época não tinha coisas que aparecem em novelas, digamos, de depois de certa hora, aparecem coisas que adolescentes, digamos, não poderiam olhar, naquela época não aparecia, e ela acha, então, o regime militar algo que foi muito bom. Todo esse material que nós chamamos de fontes históricas, eles são trazidos e eles são passíveis de serem interpretados. Só que como uma fonte eu tenho que fazer a pergunta. Ela vai me dar um olhar, ela vai me dar uma interpretação. E aí eu vou ter que ver que lado que essa pessoa estava e que lado que essa pessoa produziu, né? Assim, a partir das diferentes abordagens, os alunos buscam fazer a própria síntese sobre o período. Como Maria Eduarda, que já tem uma opinião. Eu não gostaria que voltasse isso, porque eu acho que a liberdade de expressão é uma coisa muito importante. Eu acho muito importante essas reflexões que a gente faz durante a aula. Cada um pode formar a sua opinião e poder expressar ela e compartilhar com os outros. Eu acho isso muito legal.